Sabe aquela sensação de que tem umas forças invisíveis meio que puxando as nossas cordas, influenciando o que a gente decide, o que a gente sente? Parece às vezes que tem um roteiro ali acontecendo que não foi a gente que escreveu, né? Pois é. Essa sensação, por mais estranha que pareça, é o ponto de partida para uma das jornadas mais importantes que a gente pode fazer na vida: a jornada para dentro de nós mesmos. E é aí que a gente chega numa pergunta que é fundamental. Quando a gente age, quem é que está no comando, de verdade? É a nossa vontade, aquela parte consciente? Ou será que são impulsos, padrões que a gente nem se dá conta que existem? Bom, então vamos mergulhar nisso, porque tentar responder essa pergunta já é o primeiro passo. É o que a gente pode chamar de o chamado para a autonomia. É tipo um convite para a gente finalmente pegar as rédeas da nossa própria vida interior. E olha, essa jornada tem um mapa, e o nome desse mapa é individuação. É um conceito, nossa, fascinante da psicologia analítica. Pensa nele como se fosse o processo de se tornar quem a gente realmente é, sabe? É sobre aprender a diferenciar nossa parte consciente, que a gente chama de ego, da nossa totalidade psíquica, o self. O grande objetivo aqui é parar de ser só um fantoche do nosso inconsciente. E o comecinho dessa jornada já exige uma coisa da gente: entender os dois personagens principais dessa história toda que acontece aqui dentro: o ego e o self. E ó, um detalhe importante: eles não são inimigos, de jeito nenhum. Mas eles precisam estar, digamos, na sintonia certa. Vamos tentar entender essa dinâmica então. O ego, basicamente, é o nosso gerente do dia a dia. É o centro da nossa consciência, a parte que fala eu, e que na teoria toma as decisões. Só que o self é o dono da empresa toda. É o quadro completo, a totalidade, incluindo o consciente e o inconsciente. É ele o verdadeiro, o grande princípio organizador da nossa personalidade. E aqui está o pulo do gato, a ideia mais importante. O objetivo da individuação não é, de forma alguma, se livrar do ego. Muito pelo contrário, a ideia é fortalecê-lo. Porque um ego forte, bem estruturado, consegue conversar com as forças do inconsciente sem ser atropelado por ela, sabe? Assim, a gente consegue ter um livre-arbítrio de verdade, em vez de ser só uma marionete das nossas próprias emoções. Mas, né, como em toda grande jornada, esse caminho tem lá os seus perigos. Esse equilíbrio entre o ego e o self é uma coisa super delicada. É como andar numa corda bamba com dois abismos, um de cada lado. E olha só quais são esses dois abismos, esses extremos perigosos. De um lado, a gente tem a inflação. É quando o ego se acha ao máximo. Ele se confunde com o self, com essa totalidade, e pensa que é onipotente. E do outro lado, tem a alienação, que é justamente o contrário. A conexão se quebra e o ego fica totalmente perdido, desconectado de tudo. A inflação, gente, é um perigo real. Ela traz aquele sentimento de onipotência, sabe? Uma arrogância que faz a gente perder completamente o pé da realidade. A pessoa começa a se achar divina, infalível, e isso, claro, é a receita certinha para o desastre. Já a alienação, do outro lado, é, nossa, igualmente devastadora. Quando essa conexão com o self se perde, o que sobra é um sentimento profundo de vazio, de desespero. A vida parece que perde o sentido, porque aquela nossa bússola interna que deveria nos guiar simplesmente para de funcionar. Tá, e como é que a gente faz para não cair nesses buracos? Bom, aqui entra um dos maiores, se não o maior desafio da individuação: encarar de frente a nossa própria sombra. Sabe aquelas partes da gente que a gente prefere fingir que não existem? É isso. E qual é o nosso mecanismo de defesa preferido para não ter que olhar para a sombra? A gente joga ela nos outros. É o que a gente chama de projeção. Pensa bem, é muito mais fácil enxergar a arrogância, a inveja, a raiva no outro, do que admitir que tudo isso mora aqui dentro também, né? E o problema é que projetar acaba com a nossa autonomia, porque a gente começa a reagir ao mundo com base numa grande ilusão sobre quem a gente é. Então, como é que a gente recupera o controle? O caminho é bem claro, na verdade. Primeiro passo: recolher as projeções. Parar de culpar o mundo pelo que é nosso. Segundo, confrontar a sombra, olhar para ela de frente, com coragem. E terceiro, assumir a responsabilidade por essa parte da gente. E olha, fazer esse trabalho, que não é fácil, tem uma recompensa e tanto. Quando a gente assume e integra a sombra, aquelas ilusões todas perdem a força. A gente finalmente ganha autonomia sobre as nossas reações automáticas e, quem sabe, para de repetir sempre os mesmos padrões que tanto nos prejudicam. Agora, um ponto super importante para não ter confusão.
Essa jornada toda para dentro não quer dizer que a gente vai virar um ermitão e se isolar do mundo. Não, muito pelo contrário. O que acontece é que a nossa relação com o mundo e com os outros é completamente redefinida. É fundamental não confundir individuação com individualismo. São coisas bem diferentes. O individualismo é focado no umbigo, no ego, e geralmente leva ao isolamento, até com um certo desprezo pelo coletivo. Já a individuação é sobre outra coisa. É sobre se engajar com o mundo de um jeito autêntico, mantendo a nossa identidade, nossa peculiaridade, mesmo estando no meio de todo mundo. E o resultado disso tudo é transformador. Uma pessoa que está nesse caminho consegue participar da sociedade sem ser diluída por ela, sabe? Consegue manter a própria identidade, os próprios valores, em vez de só seguir a boiada, seguir as normas sem pensar. O resultado final é um eu muito mais genuíno, muito mais autêntico e completo. Resumindo a ópera, essa jornada incrível transforma o nosso ego. Ele deixa de ser aquele tiraninho medroso e reativo, ou então aquela figura perdida e sem rumo, para se tornar um verdadeiro parceiro do self. Um parceiro maduro, consciente, um instrumento que consegue navegar a complexidade da vida com muito mais sabedoria. E agora, para fechar, a reflexão volta para a gente. Depois de olhar para essa jornada toda, desde entender o ego e o self, até encarar a sombra e se relacionar com o mundo de um jeito autêntico, fica a pergunta: qual seria o próximo passo nessa busca por um eu mais genuíno?